Olá, vou ler e comentar hoje o artigo de título Sistemas de injeção de oxigênio para aquicultura intensiva, primeira parte, artigo de autoria de Ashok Mathur e Anantapur Rafieldin, executivos da Air Products, empresa da Pensilvânia, Estados Unidos. Esse artigo foi publicado na Global Seafood Alliance em 2005. Vamos dar uma olhada no sumário deste trabalho. Essa primeira parte teremos, após a introdução, componentes básicos dos sistemas de injeção de oxigênio na água e vamos relatar 3 casos de sucesso do uso desses sistemas. Primeiro, numa fazenda de carcinicultura intensiva nos Estados Unidos. Segundo, fazenda de carcinicultura na América Latina. E o terceiro caso, raiceways intensivos de camarão nos Estados Unidos. Vamos para a introdução desse trabalho. Em sistemas intensivos e superintensivos de criação de camarão, a manutenção de níveis satisfatórios de O2 dissolvido na água, particularmente no terço final do ciclo de produção, é bastante difícil, tendo em vista a elevada biomassa de animais estocado por metro cúbico de água. Nesses casos, justifica-se a utilização de sistemas de injeção de oxigênio puro nos tanques de camarão, em suplementação aos sistemas convencionais de geração da água, tanto em situações emergenciais como de modo programado. Portanto, os sistemas de injeção de oxigênio puro podem ser utilizados para sistemas intensivos e superintensivos de aquicultura, com o objetivo de recuperar rapidamente os níveis normais de oxigênio na água, assim como para prevenir situações previstas de hipóxia. A imagem que ilustra este e os demais slides desse artigo nos mostra um aerador de turbina que foi adaptado para trabalhar com um sistema de injeção de oxigênio puro. Esse aerador, ao invés de lançar bolhas de ar na água, ele vai injetar bolhas de oxigênio. Vejam que ele está conectado a uma mangueira, justamente a mangueira que faz a movimentação, que leva o oxigênio da fonte, né? Seja um tanque, um cilindro ou um gerador de oxigênio, até o aerador e que vai fazer a injeção de milhares e milhares de bolhas dentro d'água. Como pode ser visto, a formação de uma espuma, né, branca, uma nuvem branca dentro da água, que são exatamente as bolhas de oxigênio. Qual é a grande diferença? Enquanto um aerador de turbina convencional, você tem bolhas com ar, que contém 21% de oxigênio. Nesse caso, você vai ter bolhas de oxigênio em que 100% da composição, né, da bolha será oxigênio. Com isso, a transferência de oxigênio das bolhas para a água será muito maior. Vamos seguir agora com o ponto 2. O ponto 2 ele vai apresentar componentes básicos dos sistemas de injeção de oxigênio puro na água. Os principais componentes de um sistema de injeção de oxigênio são os seguintes. Primeiro, a fonte de oxigênio. Essa fonte pode ser cilindros, tanques de armazenamento ou geradores industriais de oxigênio. Segundo componente básico são as tubulações e mangueiras, que têm por objetivo levar o oxigênio da fonte até os locais de destino, como por exemplo o aerador de turbina. E 3, os difusores de ar, que podem variar em complexidade, desde simples pedras porosas até injetores mecânicos operados por motor, como exatamente o aerador que estávamos falando agora há pouco. Existem os sistemas de injeção de oxigênio
que empregam cilindros e tanques de armazenamento, que são os sistemas mais tradicionais. E existem aqueles sistemas mais modernos que utilizam geradores industriais como fonte de oxigênio. Atualmente estão disponíveis novas tecnologias de geradores industriais de oxigênio que, além da alta confiabilidade, apresentam também custo menor quando comparado aos geradores das gerações anteriores, geradores, né, anteriormente fabricados pela indústria. Os sistemas de injeção de oxigênio na água, eles podem ser instalados convenientemente nas proximidades dos tanques de criação dos camarões. E isso facilita muito do ponto de vista logístico para operacionalizar e fazer o trabalho de injeção do oxigênio na água. Vamos para o ponto 3. Nós vamos agora apresentar 3 casos de sucesso do uso da utilização de sistemas de injeção de oxigênio na aquicultura. Esses casos de sucesso, eles ocorreram em fazendas intensivas de camarão, fazendas intensivas de criação de camarão marinho, nas quais havia o fornecimento regular de aeração mecânica da água, de acordo com os moldes convencionais, isto é, a partir do trabalho de aeradores de pás e de turbina. O primeiro caso, ele vai relatar o ocorrido numa fazenda de carcinicultura intensiva nos Estados Unidos. Vamos ver. Ao final de certa tarde, o gerente da fazenda observou alguns camarões mortos em uma das margens do viveiro. Ao coletar alguns dos animais que haviam morrido, ele observou manchas ou pontos pretos nas caudas dos camarões. Por experiência, o gerente da fazenda suspeitou que as mortalidades desses animais foram devidas ao nitrito alto na água. Foram feitas leituras de oxigênio que mostraram a concentração de 2,8 mg por litro, havendo padrão de queda rápida da concentração de O2. Para evitar novas mortalidades, decidiu-se de imediato fazer a troca parcial da água e aplicar melaço nesse tanque. Entretanto, como era um viveiro grande, maior que 1 hectare, o sistema de drenagem não conseguiria recuperar a qualidade da água a tempo de salvar os animais. Ou seja, haveria uma demora para recuperar o O2 a partir da troca de água, e essa demora seria inaceitável porque levaria a grandes mortalidades de camarão. Felizmente, havia sido instalado nessa fazenda 2 semanas antes desse episódio, ainda de modo experimental, um sistema para injeção de oxigênio na água. Como as medidas convencionais, troca parcial de água, aplicação do melaço não estavam surtindo o efeito desejado, isto é, o oxigênio continuava a cair, o gerente decidiu fazer a injeção de oxigênio no tanque. Usar, portanto, pela primeira vez, estrear o sistema de injeção de oxigênio. Em apenas 1 hora, o sistema de injeção de oxigênio já estava operando. Nesse momento, a concentração de O2 dissolvido na água estava em 2,1 mg por litro. Em poucas horas após o início da injeção do oxigênio na água, conseguiu-se estabilizar o viveiro. Ao amanhecer, a concentração de oxigênio na água estava em 5 mg por litro e não foram observadas novas mortalidades de camarões. Segundo o gerente da fazenda, a situação teria sido muito diferente caso se tivesse mantido apenas as medidas convencionais para a recuperação do oxigênio.
isto é, a aplicação do melaço e a troca parcial de água. Vamos para o segundo caso de sucesso do uso de sistemas de injeção de oxigênio em tanques de aquicultura. Esse caso ele foi relatado por um gerente de produção de uma fazenda de camarão intensivo localizada na América Latina. O viveiro de camarão desse relato, ele possuía 1,5 hectare e no final de determinada tarde, quando já próximo da data prevista para a despesca dos animais, a concentração de oxigênio na água estava em apenas 3 mg por litro. No final da tarde, 3 mg por litro. Como era esperado uma queda no oxigênio dissolvido durante a noite, acendeu-se o alerta na equipe de produção. Para evitar estresse animal e mortalidades no viveiro, acionou-se o sistema de injeção de oxigênio que estava disponível. Em apenas 3 horas após o início da operação do sistema de injeção, a concentração de oxigênio dissolvido subiu para 7 mg, mantendo-se estável a partir daí. Após alguns dias, realizou-se com sucesso a despesca total dos camarões estocados no viveiro. Isso talvez não tivesse ocorrido se não houvesse a disponibilidade do sistema de injeção de oxigênio, mas felizmente é uma história com um final feliz. Terceiro caso de sucesso é o seguinte: o terceiro e último caso de sucesso do uso de sistemas de injeção de oxigênio em tanques de aquicultura relata a experiência de um produtor americano de camarão em raceways intensivos. Os raceways dos camarões eram servidos por ação constante, como deve ser, a partir do trabalho de sopradores de ar conectados a mangueiras e pedras porosas, ou mesmo mangueiras microperfuradas. Em um dos raceways de engorda, esse produtor havia implantado de forma experimental um sistema de injeção de oxigênio. O objetivo nesse caso era utilizar a injeção de oxigênio de forma rotineira ou programada, ou seja, não apenas emergencial, diferente dos casos anteriores. Nesse tanque, o produtor conseguiu dobrar a densidade de estocagem dos camarões em relação aos outros raceways de engorda. Ainda assim, manter as concentrações de oxigênio sempre acima de 5 mg por litro e obter um ganho em peso corporal dos animais 20% maior quando comparado aos raceways servidos apenas pelos sopradores de ar. Nós já estamos aí com 14 minutos. Vamos fazer uma pausa para em seguida voltarmos com a segunda e última parte da apresentação deste artigo, quando nós trataremos dos seguintes pontos: intensificação com segurança, limitações dos sistemas convencionais de geração da água, principais características dos sistemas de injeção de oxigênio para a aquicultura, conclusões e considerações finais. Até já!